na explicaçãozinha ali do comentário da aula 7, mais ou menos o que a gente vai fazer hoje, né? Um roteirozinho para a gente seguir. E aí, esse projeto está do jeitinho que a gente deixou a aula 6, o projeto da aula 6. Nós vamos continuar nela. Vamos lá, vamos ler a primeira coisa ali. Na aula de hoje iniciaremos onde preparamos o código da aula 6. Apenas os métodos preencher e imprimir tiveram os nomes alterados para preencher cadcli e imprimir cadcli. Eu coloquei assim porque depois a gente pode precisar criar outros métodos de preencher e imprimir, né? Só para ficar diferenciado. Primeira coisa, vamos criar uma classe estática com o nome DM1. Esse DM1 você pode criar lá dentro da classe DB, igual a gente criou o cadcli. Lembra como é que cria a classe? No DB. Não, no DB, na pasta DB. Não. Clica aí fora de novo. Tá vendo aquela pastinha DB ali aberta? Abaixo de onde você clicou? Isso. Aí, clica no botão direito. Add. Class. E agora o nome da nossa classe vai ser DB. DM1. .cs. Mas se você colocar só DM1 de todo jeito, ele vai colocar o .cs sozinho para você. ADD. Ok. Os using pode deixar, por enquanto não vai fazer diferença. Só tira o namespace, não quero usar namespace nela. Tudo? Isso, tira também aquele início de bloco ali embaixo. Isso, apaga aquele último também. Isso. Apaga esse último aí e coloca ele outra vez, só para ele arrumar a indentação pra gente. Coloca outro de volta. Não arrumou. Dá um enter então. Isso. Não, é o contrário, quero que você faça o contrário. Cola ele na parede. Isso. Mesma coisa lá em cima. Também na parede. É só frescura, não precisa nada disso, né? Mas é que a minha forma de organizar é desse jeito, eu quero que você faça igual. O class também, cola ele na parede também. Exceto por um detalhe, né, que a gente vai acrescentar agora. Lembra que lá no roteiro eu pedi para que essa classe ficasse estática? Então, na frente da palavra class, né, na frente eu digo antes, né, antes dela, antes da palavra class. Lá no início, lá na parede. Isso, você vai escrever static. Tudo minúsculo. Isso, prontinho. Então, a classe já está criada. Volta lá para o roteiro e vamos ver o passo 2. No program, ele está no program. Passo 2, transferir a lista tbcli para a classe DM1. A nossa lista tbcli, lembra da lista que a gente criou? Que depois a gente preencheu com 200 cidades? Ela está logo aí embaixo, a primeira coisa depois dos comentários. Tá vendo? Você vai dar um Ctrl X nessa linha aí. Copia ela toda, né? Ctrl X e cola ela lá dentro do DM1. Como a gente vai usar ela fora do DM1, a gente também precisa determinar que ela é pública. Então, antes da palavra static, você vai escrever public. Isso, prontinho. Volta lá para o program. Você vai ver que aonde tinha referência ao tbcli, ficou vermelhinho lá, né? Tá dizendo que não existe mais. Por quê? Porque eu preciso agora informar de onde ele vem. E ele está dentro do DM1. Como o DM1 é estático, eu não preciso instanciá-lo, né? Que era o meu objetivo desde o início. Então, basta eu escrever dm1.tbcli. Antes do tbcli, você escreve dm1. Isso, agora é só colocar o tbcli, então delete aí que ele volta. Não precisa escrever de novo não, senão ele vai ficar duplicado o nome. Isso. Agora só marca, agora você apagou demais. Coloca o T. Isso. Prontinho. Agora só copia para a área de transferência o DM1. Não tudo, só o DM1. DM1 ponto, só até o ponto. Ctrl C, para a gente poder colar onde tiver de novo o tbcli. Não, aí não, lá no programa mesmo. Desce um pouco mais com a barra de rolagem. Mais um pouco. Mais um pouquinho. Aí. Que é no preencher, né? Lembra do nosso preencher? Como é que ele fazia? Né? Se a cidade fosse, se o código da cidade fosse maior ou igual a 103, ele mudava o código da cidade para 2. Maior ou igual a 108, mudava o código da cidade para 3. Né?
Tá aí tranquilo, né? Beleza, continua assim, não vamos mudar nada até aí. Volta para o roteiro, a gente fez o passo 2, né? Vamos fazer o passo 3, criar uma classe estática func. Do mesmo jeito que você criou a DM1, você vai criar também a func. Só que a func eu não quero que você crie dentro da pasta DB, ela pode ficar fora mesmo. Lá na aula 7, você clica no botão direito. Isso, ADB, class, você vai escrever func. Põe um F maiúsculo no início da classe. Vai ficar funk, né? Vai que não, né? Põe o C. de funções. ADB. Pronto. Apaga o namespace também, igual você fez lá na outra. Apaga também aquele início de bloco. Isso. Cola ele na parede. Isso. Só fecha o último, apaga o último e fecha de novo, que agora eu acho que ele entra sozinho. Só fecha o bloco. Isso, ótimo. Ele também é estático, então lá na frente coloca estático. Pronto. O que mais é para fazer? Próximo passo. No program. Ah, tá. Próximo passo. Transferir os métodos imprimir cadcli e preencher cadcli para dentro da classe func. Então, desce aí na barra de rolagem, vamos achar aqueles dois métodos. Olha eles aí, ó. Imprimir cadcli. Não. Aí é o uso do método. A definição está logo aí embaixo, é static void. Olha abaixo. Onde está escrito static void, lá em cima. Primeira linha que está aparecendo ali, ó. Sobe. Aí, isso. Isso. Pode copiar tudo? Copia daí para baixo. Onde que começa esse método? Ele começa aqui e termina aqui. Só que a gente vai copiar esse aqui também, que começa aqui e termina lá embaixo. Então vai descendo aí. Pode ir descendo. Aí, ele termina aqui nesse último fecha bloco antes da classe. Aí dá um Ctrl X, vamos tirar tudo daí. Isso vai para o func e cola ele aí dentro do func. Pronto. Só que elas também vão ser usadas fora da classe func, então eu preciso determinar que elas são públicas. Então antes da... Não, aí não. Lá dentro do método, o método é que vai ser público. Então aí antes de static, escreve public nas duas. Vou escrever public. Mesma coisa você faz no outro de baixo. Assim. Isso, ótimo. Vamos voltar para o programa. Agora você vai ver que está faltando alguma coisa aí, né? Onde a gente chamou a classe de preencher, ela ficou vermelhinha, né? Porque agora ela não está mais local, ela está na classe func. Então você vai escrever func ponto. Faltou o F maiúsculo. Mesma coisa lá embaixo. Isso, tá aí tranquilo, né? Se tiver alguma dúvida, se vocês não estiverem entendendo o que vocês estão fazendo, qualquer um pode interromper e perguntar, tá? 5, né? Criar uma classe de definições semelhante à que a gente criou no cadcli, né? O cadcli, só que vai ser cadseed, contendo codseed, que vai ser um inteiro, cidade, string, e o f, string. Ou seja, do mesmo jeito, lembra da definição, né? Abre de novo o cadcli, só para a gente dar uma relembrada. Olha lá, o que ela tinha? 4 propriedades, né? Codecli, nome, codecid e crédito. Todos são propriedades públicas, né? Que tem lá a definição dela na frente. E um getSet definir que ela é leitura e escrita. Tranquilo aqui, né? Pode deixar ela aberta que nós vamos usar ela depois, nós vamos modificar ela depois. Mas por enquanto, vai lá de novo na pasta DB, clica o botão direito e vamos adicionar a nossa cardseed. E o cardseed não vai ser estático, vai ser igual ao cardcli. Põe tudo maiúsculo nesse caso. Isso. Nomes de tabela e de campo que não seja calculado, nós vamos utilizar sempre letra maiúscula. Pode apagar essa definição aí. Só fecha. Fecha. Você abre de novo. Isso. Pronto. Lembra como é que
faz as definições de propriedades. Public, int. Se você só der um enter, ele já coloca com letra minúscula. Int. Esse é um inteiro público. O nome do nosso campo é CODECID, de abreviação de código de cidade, né? Abre definição de bloco, põe um get, ponto e vírgula, e um set, ponto e vírgula. Determinando que ele é leitura e escrita. Pode ir para a próxima propriedade. Vai ser um public string cidade. Também get set. Esse cidade vai conter o nome da nossa cidade, né? Pronto. E mais um public string, o F, que vai ter a sigla do estado ou unidade da federação. Ótimo. Bom, vamos ver o próximo passo? O que é que a gente tem que fazer? Criar uma lista do tipo CADSID com o nome tbcid na classe DM1. Volta para a classe DM1. Vocês estão vendo que agora a gente não está mais escrevendo tudo num lugar só, né? É um pouco aqui, um pouco ali, depois a gente vai juntando isso aí. Pode dar um enter aí, vamos abrir uma nova lista, que vai ser a semelhança dessa lista aí de cima. Só que em vez de ser uma lista da CADCLI, vai ser da CADSID. Pode escrever. Vai ser essa mesma coisa aqui. Sim, mas não copia e cola não. Escreve para você aprender a escrever os comandos. Isso, abre o sinal. CADSID dessa vez. Isso. Uma lista do tipo CADSID e o nome, não pode ser o mesmo, né? Vai ser tbcid. Isso. Assim, só de olhar a gente sabe, né, que um é uma tabela de clientes e outro é uma tabela de cidades. Tranquilo aqui, né? Abre e fecha. Ponto e vírgula no final. Pronto, uma nova lista já está criada na classe estática DM1. Volta para o programa, vamos ver qual que é o próximo passo. Criar um método preencher CADSID na classe func para informar algumas cidades. A gente não precisa fazer um for e colocar 200 cidades, não. Porque no nosso cadastro de clientes, nós usamos só 3 cidades. Então, vamos criar 3 cidades aleatórias mesmo, né? E só vamos adicionar direto, né? Sem for nem nada. Então, vai lá no func, cria um método novo aí. Pode ser antes do preencher CADCLI, tá vendo? Na linha de cima, você abre uma nova linha. Não, abaixo disso aí. Você ainda está dentro do primeiro. Isso. Mais uma linha só para dar uma separação. Isso. E escreve do mesmo jeito que aquela do preencher CADCLI. Public static void. Void. Isso. Preencher CADSID. Tudo maiúsculo. Abre e fecha parênteses. Enter. Abre e fecha o bloco. Dá um enter. Pronto. Agora aí dentro, para que eu adicione na lista alguma coisa, eu primeiro tenho que ter alguma coisa para adicionar, né? Então vamos criar três classes do tipo CADSID, né, para adicionar. A primeira, pode escrever CADSID, e vamos chamar ela de C1, pode ser, ou CID1, tudo minúsculo, vamos colocar só para local. CID1, isso, igual, new, CADSID, isso. Abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. E agora você vai escrever CID1 ponto, embaixo, né? Isso, o nome da classe que você criou, um ponto. CODECID, o código, que é a primeira, vai ser igual a 1, que é o primeiro código, ponto e vírgula. CID1 ponto
cidade, isso é igual, abre aspas, aspas. E vamos colocar o nome de uma cidade, Goiânia. Aí pode ser só a primeira maiúsculo, o resto minúsculo. Adriano, naquela primeira linha desse bloco, o que ele está fazendo antes? Onde está escrito Cardseed? Isso, Cardseed. Eu estou criando uma instância, né, da classe Cardseed, uma cidade nova. Igual a gente fez lá em cima naquele for, né, aliás embaixo, né, no dos clientes, criando vários novos clientes. Aqui eu estou criando só um. Então toda vez que ele passar aí, o cara vai estar criando o cadastro. Na verdade, ele não é um laço de repetição aí. Você está vendo que não tem for nem while. Né? Então ele só vai passar uma vez quando eu chamar. Então ele vai criar uma cidade só a princípio. E eu manualmente vou criar as outras três, por enquanto. Depois a gente acha outra maneira de fazer isso. Mas para vocês entenderem bem, nós vamos fazer passo a passo. Se de um ponto, faltou uma propriedade para encher, que é o F. Ponto, o F. Isso é igual, abre aspas, GO. Ponto e vírgula no final. Aí o O maiúsculo. Agora copia isso tudo que você colocou aí dentro. Não o método todo. Só o conteúdo. Isso, até o Cardseed. Até a linha de baixo. Aí, até o início da linha. E Ariel, tá apanhando o teclado, hein? Olha o que você fez aí. Ctrl Z. Isso, Ctrl C. Vai para a linha, abre uma nova linha e dentro do mesmo método. Mais um Enter para separar, fica mais bonitinho. Ctrl V. E agora, o seed1 você vai mudar para seed2. Vou criar um seed2. Isso, coloca lá. Tá vendo que você não mudou ali embaixo? Continua o seed1. Muda o seed2 em todas as referências aí. 2 e 2 lá embaixo. O código da cidade vamos mudar para 2 também. O nome vamos mudar também. Vamos colocar aí Brasília. E DF na UF. Isso. Vamos colar de novo, mais um. Não, aí não. Tem que ser dentro do seu método. Ctrl V. Seed3. Muda o nome lá para 3. E muda o nome da cidade também. Põe, sei lá, Anápolis. Que aí a gente nem muda o F, né? Anápolis também é já. Oportunidade, pode ser, se quiser. Não tem problema não, vamos brigar por causa disso. Eu gosto. Abre uma nova linha lá embaixo. Aí é o código. Bem lembrado, pessoal. Todo mundo atento aí. Dá um enter. Agora aí, ó. Não, chega. 3 é o suficiente. Senão a gente vai ficar a noite inteira só escrevendo cidade. O que nós vamos fazer aqui agora? Você criou 3 instâncias da classe Cardseed, cada uma para uma cidade. Uma para Goiânia, uma para Brasília e uma para Trindade. O que falta? Falta eu colocar isso aí dentro da minha lista, né? Daquela lista que a gente criou lá no Func, que é o, aliás, no Func não, no DM1, que é o TB-Seed. Então, o que você vai fazer? Aí, logo ali abaixo, primeira coisa, vamos adicionar TB-Seed, aliás, DM1 ponto, né? Que ele não está mais local. Ponto tbseed ponto add abre parênteses seed1. É o mega evoluído. Tem que praticar mais. Isso, ponto e vírgula no final. Para ficar mais fácil, só copia e cola mais 2 desses lá embaixo, a gente só muda a instância. Isso, agora adiciona o seed2 e o seed3, em vez de ser só um, né? Isso, 3 também. Entenderam o que a gente fez dentro desse método? Em vez de colocar for e criar cidades lá, cidade, tal coisa, eu só mandei criar 3 cidades, inventei lá um código para elas e mandei adicionar dentro da nossa lista. Nossa lista então só tem 3 cidades. Tá aí tranquilo, né? Tranquilo. Volta para o program, vamos ver o nosso roteiro e qual que é o próximo passo. Criar um campo calculado na classe cadCli que busque a cidade e o estado da lista TB-Seed conforme o código em cadCli. Aí complicou um pouquinho, né? Não tanto. Vocês lembram do where que a gente usou logo ali embaixo? Ele está aparecendo inclusive ali, ó.
no nosso método principal. Uhum. Um filtro que a gente colocou, nesse caso aí a gente está buscando só a cidade 1, né? Lembra como é que a gente usou o filtro? A gente declarou uma variável C lá dentro, tá vendo? C.codecid igual. Mesma coisa a gente pode fazer na outra classe, né? Na classe cadcli, para buscar um determinado cadcid, que é o que me interessa. Então vamos lá no cadcli. Não precisa fechar, não. Isso, cadcli. Adiciona um novo campo aí embaixo. Não, é dentro da classe. Isso. Public, string. Quando aparecer o texto lá embaixo, você pode ir só com o teclado e dar um enter. Ele também ajuda. O public string. Agora, como ele é um campo calculado, nós vamos mudar um pouco o método de nomenclatura dele. Vamos usar a primeira letra maiúscula e o resto minúsculo. Assim ajuda a gente a identificar o que é calculado e o que não é. Pode escrever cidade. Isso. E agora, ele não vai ter set, ele só vai ter get. Ele vai ser somente leitura. O que eu informo aqui é o código da cidade. O nome, ele vai buscar para mim. E o nosso get não vai ser determinado dessa forma. Você vai abrir parênteses, nós já vamos calcular e agora. Pode abrir o bloco. Abre o bloco, dá um enter. Ele pega de baixo, coloca o get. Dá um enter. Vamos abrir o bloco de novo. Bloco do get dessa vez. Enter. Tá certo, tá certo, tá certo. Dá um enter. Isso. Agora, vamos criar uma variável que vai ser do tipo cidade. Né? Pode escrever cid. Perdão, cidade mesmo. Cadcid. Espaço. Agora você escreve cid. Minúsculo, né? Para lembrar que é uma variável local. Questão de nomenclatura só. Igual. O que ele vai ser igual? A gente vai fazer um filtro para buscar a nossa cidade. Nesse caso, a gente põe o where, que a gente ia usar no filtro, e também vamos usar uma função para buscar o primeiro elemento, a primeira coisa que ele retornar. Porque eu não quero uma lista inteira, eu quero só um elemento. Então, você vai colocar aí dm1.tbcid.where. Where não aparece aí para você, né? Vai lá nos usings lá em cima. Sobe lá no início, ó. Nosso cadcli está sem nenhum using, tá vendo? E a gente precisa do using link para poder usar o where, que aí não tem. Então abre uma nova linha lá no início, onde não tem nada ainda. Isso, lá em cima escreve using system com Y, system com Y. Ah, você não chegou a escrever, né? E com S maiúsculo. Eu acho que é com S maiúsculo. É isso mesmo. Ponto. Link. Esse aí mesmo. Só por ponto e vírgula. Agora o where vai aparecer. Isso. Abre parênteses. Isso. E agora a gente vai criar uma variávelzinha interna para poder fazer o nosso cálculo. Vamos fazer igual a gente fez com a outra, né? Vamos usar uma variável C mesmo. C, coloquei C. Para eu identificar que ela é uma variável, eu vou colocar o sinal de igual e o sinal de maior que. Lembra, né? Desse métodozinho? Como se fosse uma setinha, né? A gente faz uma setinha. Dá um espaço depois do C e depois do isso aí também. Que daí só fica mais organizado. Não, aí a setinha deixa colada. Isso, só depois. Isso, mais um espaço. Isso. Agora você pode pôr c.codecid, ou seja, o campo codecid que está dentro do nosso C, que é do tipo cadcid, tem que ser igual. Aí para eu verificar se ele é igual, eu ponho dois sinal de igual, né? Igual. Igual ao que? Ao meu codecid local. É só escrever codecid sem escrever nada na frente, que não é o do C ponto, né? Então, isso. Dá para entender, né? Que um se refere ao codecid que está dentro da classe C, que é do tipo cadcid, né? E o outro codecid é o nosso codecid aqui da classe cadcli, certo, né? Sem problemas até aí, né? Então tá bom. Pode ir para fora do sinal, isso. Ponto. First. F. Isso aí. First significa primeiro, ou seja, nós vamos pegar o primeiro registro dessa seleção.
Ele vai verificar o código que for igual ao nosso código aqui e buscar o primeiro. Abre e fecha parênteses, ponto e vírgula no final. Isso. E vamos retornar agora o resultado do nosso campo cidade. Põe um retorno lá embaixo. Retorno. O que ele vai retornar? Seed ponto cidade mais sinal de mais lá no numérico tem erro. Isso. Abre aspas. Dá um espaço e põe um sinal de menos, um tracinho. Mais um espaço. E mais. Outro mais aí pra gente concatenar. Seed ponto UF. Ponto e vírgula. Entenderam o que a gente fez aqui? Tranquilo, né? A gente fez um where para selecionar apenas a cidade que tiver aquele mesmo código, e como o retorno dessa função é sempre uma lista, mesmo que só tenha um registro, eu tenho que informar que eu só vou pegar o primeiro registro, senão dá um erro de lógica. Então eu peguei o primeiro, então first me traz o primeiro registro dessa lista. E o retorno, seed.cidade mais tracinho seed.f, vai me trazer o nome da cidade, um tracinho e é o F. Já vai sentar, já vai dar lá na cidade. Sim. Vamos no roteiro ver o próximo passo? Lá no problem. Criar um campo calculado. Já criamos o último. Modificar um método imprimir CAD-CLI para listar a cidade e a UF. Vamos lá no nosso método, lá no func. Onde está o imprimir? Está em cima, né? Olha lá, onde a gente imprime a cidade, 2 pontos, tá vendo? Para baixo. Code seed que a gente está imprimindo, né? Em vez do code seed, vamos imprimir outra coisa. Apaga esse code seed e apaga esse ponto string também. Inclusive os parênteses do string. Isso. Põe C ponto. C porque é a nossa variável, né? Viu que o cidade com C maiúsculo e o resto minúsculo está aparecendo aí, né? Que é aquele campo que a gente criou. E ele só tem get, tá vendo? Não tem set. Ou seja, você pode obter o valor dele aqui agora, mas não pode atribuir nada para ele. Por quê? Porque ele mesmo calcula o resultado dele. Dá um enter. Pode fechar parênteses que está faltando aí, né? Pronto. Agora vamos voltar para o nosso método principal e vamos fazer o que a gente precisa para testar o nosso programa, né? Ver se o que a gente fez realmente vai fazer o que a gente quer. Tá vendo que a gente mandou preencher o CAD-CLI lá no método principal, no meio? Func.preencher CAD-CLI. A gente também precisa preencher o cadastro de cidades, porque senão ele vai tentar usar a lista de cidades e ela não vai existir, vai dar erro, não é isso? Então antes de preencher o cadastro de cliente, eu tenho que preencher o cadastro de cidades. Dá um enter aí, vamos criar uma nova linha antes. Func. Preencher seed. Abre e fecha. Ponto e vírgula no final. Pronto, preencheu nosso cadastro de cidades. E a impressão do filtro que a gente fez ali, né, já vai imprimir. Só que desse jeito ele só vai imprimir a cidade 1. Não é isso? Olha lá, do filtro que está aí. E a gente não quer isso, a gente quer mais do que isso, né? Então vamos mudar esse filtro. Coloca aí c.codecli. Apaga esse seed aí, escreve CLI maiúsculo, né? E a gente vai pegar o código do cliente. Isso, maior, em vez de igual, põe maior, né? Maior, ou igual, põe o sinal de igual também. Põe o sinal de igual depois. Isso. Aí, 100, em vez de 1, põe 100. Que a gente não pega muitos, né? Espaço. End a gente usa 2 E comercial. End E, né? É um E lógico. Isso e aquilo. Agora é matemática, viu? c.codecli. CLI. Maiúsculo. O L também é maiúsculo. Que é isso? E agora você apertou o insert. Maior, menor, aliás, né? Menor ou igual a 120, tá bom. Fecha parênteses e põe o ponto de volta. Só um Faltou o ponto. Tá
ponto em vez de ponto e vírgula. Isso, e cola um to list nele. Qual? Esse to list ele é emendado no ponto. Tira esse. Só uma bonitinho. Pronto. Pode perguntar, Neto. Aquele C ponto que pode abrir ali, ele só veio estar referenciando a lista, né? Aí esse Czinho, né? Tá Você vendo que criar esse, um objeto, tá vendo que essa variável C, a gente não declarou ela em nenhum lugar dentro do método. Exceto que dentro do where, ela foi declarada, tá vendo? Tanto que quando eu precisei usar de novo para fazer o order by, tá vendo? Para ordenar por crédito, Ele já... eu tive que criar novamente. Como é que eu crio ela dentro do uso da função? É com aquele sinalzinho de igual ou maior. Eu estou identificando que eu estou criando uma variável que é daquele tipo que eu Que é do preciso, que é o método tipo do da classe. cliente ali, né? Que foi utilizado. Isso. Naquele caso ali, cliente, né? E aquele outro que a gente fez de cidades. Vamos testar? Compila, botão direito ali na solução, build. Ainda não terminou, né? Aparece lá no... Tá vendo lá, né? Build start. Espera ele terminar. Pronto. Pode voltar lá. E digitar aula 07. 07 e dá Enter. Pronto. Olha lá o que apareceu. Né? As cidades até 200, né? Só que não está em ordem de código, né? Está em ordem de crédito. A gente deixou o order by lá, né? Da aula passada. Só que em vez de aparecer o código da cidade, o que ele está trazendo para mim? Esse é o nome. Os nomes e os estados correspondentes. Entenderam bem essa parte de hoje? Sim. Então, por enquanto, por hoje é isso. Pode finalizar o vídeo aí.